Olá, vamos para mais uma videoaula sobre C Sharp. Vamos falar de operadores lógicos, né? Nós tivemos uma aula sobre o operador OR, né? O operador OR de disjunção, inclusiva, disjunção, operadores lógicos de conjunção, disjunção, enfim, esses operadores no qual a gente está falando aqui são aqueles operadores que vai dentro do nosso bloco de código if. Sabe aquela parte que fica dentro do parênteses? Pois bem, dentro da linguagem C Sharp, como eu já falei numa aula anterior, o que vai ali dentro necessariamente tem de ser, ele tem que retornar um resultado true, certo? Verdadeiro ou falso. E acontece muito, por exemplo, como no exemplo que a gente fez, nós fizemos um código escrito, não sei se foi bem esse, mas para se ter ideia do que eu estou falando. Vamos supor que eu tenha um código assim, em que eu peço para o usuário ele entrar com um código, eu vou jogar este código, que é um número, dentro de uma variável do tipo inteiro, uma variável int, e eu vou fazer agora uma leitura condicional, certo? De três formas. Dentro do meu parênteses, eu coloquei três premissas ou três condições para serem atendidas. E vamos supor que as condições que eu quero, ela vai retornar true se uma das três condições for verdadeira. Se uma delas for verdadeira, ele já retorna true. Por exemplo, se o código, se o número que ele digitar for 1, o código retorna true. E vamos supor que ele digite 1 lá. Aí eu coloco, você digitou 1 lá no console. Eu pedi para você digitar um número, você digita 1. Quando você digita 1, aí vai cair dentro das condições lá. Aí eu escrevi assim: se código for igual a 1, ou o código for igual a 2, ou o código for igual a 3. Ou seja, se for igual a 1, 2 ou 3, qualquer um dos três, se for atendido uma dessas condições, perfeito, ele vai retornar verdadeiro. Aí, se for 1, ele vai mostrar a palavra 1, se for 2, vai mostrar a palavra 2, se for 3, vai mostrar a palavra 3. Ou seja, qualquer uma das condições será verdadeira. Porém, a gente vai falar aqui de uma condição que aparece até um pouco contraditória, mas é uma condição um pouco inusitada. Qual que é ela? É o operador lógico de disjunção. Como assim? O retorno sempre no meu ponto de resultado, ele sempre requer um retorno verdadeiro. Mas existe um operador chamado operador lógico de disjunção exclusiva. Talvez você possa imaginar que nunca vai precisar disso, mas eu vou, nessa videoaula que nós vamos mostrar agora para vocês, mostrando agora no código, em que existem situações em que uma das condições tem obrigatoriamente de ser falsa. Tem que ser falsa uma das condições, certo? Existe alguma situação? Existe. Por exemplo, os administradores de uma festa, eles determinaram que somente serão aceitos pares heterogêneos dentro do salão. Pares heterogêneos, certo? Formando par de pessoas de sexos diferentes. Não serão aceitos na festa os pares, não serão aceitos casais formados por pessoas do mesmo sexo. O homem com homem, mulher com mulher. Isso aqui é apenas um algoritmo, certo? Para atender esse requisito, o programa deve, após a entrada do sexo de duas pessoas, verificar se elas formam ou não um par. E no caso, deve apresentar a mensagem informando esta possibilidade, ou seja, é possível que a pessoa número 1 possa dançar com a pessoa número 2, porque entrou dentro do bloco de instrução if, e dentro do bloco de instrução if foi mostrado que o resultado, uma das duas condições apresentadas são falsas, certo? Operador lógico de disjunção, certo? Vamos para o código. Nós vamos criar um novo projeto agora e eu quero chamar a atenção de vocês para acompanhar este projeto que nós vamos criar. Nós vamos falar aqui sobre o assunto que nós estávamos conversando, que é operador lógico de disjunção
exclusiva. Nós vamos criar um novo projeto e um projeto console application, e nós vamos chamá-lo de aula 10 operador lógico de disjunção exclusiva. Ele estava reclamando porque tinha espaço. Vamos salvar aqui. Curso Sharp, arquivos de curso, vamos salvar aqui dentro. O tamanho também está grande, deve ser por isso. Aula 10 de disjunção. Bom, acho que é isso. Vamos esperar carregar o projeto e quando o projeto carregar, a gente vai dar continuidade. Bom, conforme nós acabamos de falar, nós vamos criar 4 variáveis. Todas as 4 variáveis do tipo string, nós vamos chamar a primeira variável de nome1, a segunda variável de sexo 1, a terceira variável de nome 2 e a quarta variável de sexo 2. Certo? Nós vamos chamar agora a classe console e pedir que seja inserido o primeiro nome. Nós vamos chamar a classe console write. Digite o primeiro nome, certo? Nós vamos dizer que, vamos dar um enter aqui, nós vamos dizer que nome1 recebe console readline, certo? Agora nós vamos pedir para digitar com o método write, conforme já fizemos, digite o primeiro sexo. E vamos dizer que sexo 1 tem um erro aqui. Vamos corrigir aqui, vamos colocar aqui como sexo 2. Nós vamos dizer que sexo 1 recebe console.readline. Certo? Vamos agora, acompanhando conforme o nosso livro aqui, nós vamos fazer agora para o segundo nome e para o segundo sexo. Para a gente não perder tempo, nós vamos fazer apenas isso. Vamos copiar e colar isso aqui. E nós vamos fazer o seguinte: digite o segundo nome e nome 2. Aqui, sexo 2. Aqui. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a verificação. A verificação, nós vamos chamar um console writeline, só para a gente ter um espacinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Esse console writeline aqui, ele vai apenas dar um espaço. Agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos agora ir para o if. O if aqui vai ser o seguinte: se nome 1 for igual a m, acento circunflexo,
e sexo 2. Aqui não é nome, aqui é sexo. Porque nós vamos fazer uma verificação para casais, certo? Se sexo 1 for igual a M e acento circunflexo, sexo 2 igual a M, que a gente vai fazer o seguinte: se uma dessas se uma dessas condições for considerada falsa, nós teremos um retorno verdadeiro com base no tipo de operador. Porque esse operador lógico aqui, certo? Esse operador lógico, ele é um booleano, onde um dos dois tem que retornar falso. Ou seja, na hora que eu fizer a verificação aqui, um desses dois aqui tem que ser falso. Por quê? Porque se por acaso aqui no primeiro sexo eu escolher feminino, vai me retornar falso em um dos dois aqui, certo? Vai me retornar falso, ou aqui ou aqui. Um dos dois vai retornar falso. Se por acaso nos dois vai me retornar verdadeiro, se um dos dois aqui for feminino. Se um dos dois aqui for feminino, um desses dois aqui vai retornar falso e o bloco vai me dar um resultado verdadeiro. Por quê? Porque esse operador aqui, ele me dá a obrigatoriedade que ou essa necessariamente tem de ser falso. Se satisfazer, então console WriteLine, nós diremos que nós vamos dizer que nome 1 dança com nome 2. E aqui eu vou colocar no final. Vou colocar o console de key aqui não. E aqui embaixo, depois do if, eu coloco um console.readKey. ReadKey não precisa explicar mais, ele vai esperar eu pressionar uma tecla para finalizar. E para a gente concluir aqui, nós vamos também mostrar uma mensagem caso dê errado, caso nosso retorno seja falso, eu digo que nome 1 não dança com nome 2. Certo? Bom, uma coisa que eu não falei ainda, se vocês observarem, nós temos aqui o sinal de mais aqui e o sinal de mais aqui. O sinal de mais, ele funciona da seguinte maneira: se por acaso, como que eu falo? Se eu tiver trabalhando aqui com variáveis do tipo double ou do tipo inteiro, variável do tipo int, ela soma. Vamos supor que aqui fosse 1 mais 1
e tanto o valor de 1 quanto o valor de 2, se fosse do tipo int, do tipo inteiro, ou do tipo double, ou float, ou décimo, ou qualquer outro tipo de dados que seja numérico, ele vai somar. No caso aqui seria igual a 3, certo? No caso de string, porque nós estamos vendo aqui que ele está se referindo a uma string. Aqui nós vemos aqui que nome 1 é uma variável local tipo string, e nome 2 é uma variável local também do tipo string. Então, quando isso acontece, o mais ele não tem o sentido de operação matemática, mas sim o sentido de operação que nós chamamos, não vou dizer bem operação, é um evento que nós chamamos de concatenação. Concatenar é juntar. A própria palavra concatenação, eu estou concatenando C com O com N, N com C, C com A com T, T com E com N, N com A com C cedilhado, A tio e O. A concatenação dessas letras dá a palavra concatenação. Então o sentido aqui é de concatenação, tá certo? Nossa videoaula de código a gente para por aqui e segue com a explicação, tá certo? Mas antes de seguir com a explicação, vamos testar primeiro o nosso projeto para ver se realmente está funcionando como planejado, tá certo? Nós vamos apenas verificar isso aqui, certo? Vamos lá, testando. Vamos aguardar. Beleza. E digite o primeiro nome. José. Digite o primeiro sexo. Vou colocar M maiúsculo. Não fiz nenhum tipo de tratamento. Digite o segundo nome. Silvana. Digite o segundo nome. O segundo sexo. M. Eu coloquei M não. F. Eu coloquei F. Nós temos aqui o seguinte. Nós vemos aqui que eu coloquei os dois sexos. Vocês veem que ele é diferente, certo? Ele está diferente. Quando essa verificação chegar aqui, quando ele chegar aqui, nós vamos verificar que as duas condições que foram jogadas aqui dentro, elas apontam para condições onde sexo 1 e sexo 2 recebam M. E no caso aqui, sexo 1 recebeu M e sexo 2 recebeu F. Então o retorno geral disso será um retorno true. Por quê? Porque um dos dois foi falso, certo? Condicionado pela conjunção, pelo operador lógico de disjunção exclusiva, certo? Agora vamos ver se tiver certo. Nós vamos ter como resposta aqui essa resposta aqui. É para nós termos essa resposta aqui, certo? Porque embaixo aqui está não dança, certo? Em cima está dança. E nós observamos aqui que os dois não são M, os dois são, um é M e o outro é F, um é masculino e o outro feminino. Vamos ver aqui o que vai acontecer. José dança com Silvana, certo? Certo? É isso, pessoal. Fica por aqui e continuo com a explicação do código do nosso vídeo. Estamos de volta aqui para nós comentar um pouquinho sobre este código que a gente fez, certo? Se você observar aí no console, no código que você fez, você vai observar que na hora de fazer a verificação das condições, nós colocamos assim: if, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses,
sexo 1 igual a M, operador lógico de disjunção, como você mesmo viu, ele é representado pelo acento circunflexo. Se sexo 1 igual a M, de masculino, ou sexo 2 igual a M também, por que os dois M's? Você parou para analisar, fazer uma análise lógica do código? É porque é o seguinte, eu dentro das condições, dentro das duas condições que eu coloquei dentro do bloco lógico, eu coloquei uma condição masculina e uma condição masculina, certo? Por acaso, entraram duas pessoas, ambas foram masculinas, ele preencheu lá, colocou lá na string que nós colocamos, que nós determinamos, na string nome, junto com o sexo correspondente, por exemplo, na string nome 1, junto com o sexo 1, se no sexo estava M no primeiro e na segunda pessoa para formar o casal estava M no segundo, quando ele for jogar dentro do bloco de instrução if, ele pode observar que tanto a condição 1 quanto a condição 2 era verdadeira, se for colocado M e M. E nessas condições o retorno do bloco de dentro do parêntese, o retorno retorna falso. Por quê? Porque o operador lógico de disjunção exclusiva, ele diz que um dos dois tem, uma das duas condições tem de ser falso. Só que no caso, se entrar dois homens ou duas mulheres, as duas condições atenderão como verdadeiras. E se as duas atenderem como verdadeira as condições, o retorno do conjunto é falso. Entenderam? Se caso contrário, se na primeira condição está M e na segunda condição eu coloco F, quando for jogado as duas condições dentro do bloco de instrução if, primeira condição, sexo 1, M. Segunda condição, sexo 2, F. Aqui dentro do meu bloco está como? Está M. Então foi falso. Então uma das condições é falsa. Uma das condições sendo falso, dentro do operador lógico de disjunção exclusiva, se uma das condições forem falsa, então o retorno é true. Se sendo o retorno true, então nós podemos dizer que a pessoa número 1 dança com a pessoa de número 2. E você pode pegar e criar uma situação para demonstrar isso que nós acabamos de falar, tá certo? Na próxima videoaula nós vamos falar sobre o operador lógico de negação, certo? Sobre o operador lógico de negação. Pois bem, se você gostou dessa aula, clique no joinha, se inscreva no nosso canal. Se é a primeira videoaula que você está assistindo desta playlist ou deste curso de C# básico, volte até a primeira videoaula que nós temos aqui nessa série de videoaulas, e você vai conseguir melhor acompanhar o nosso curso, tá certo? Até a próxima videoaula, fiquem todos com Deus, até a próxima e tchau.